Administrar um café bistrô exige planejamento, estratégia e uma boa gestão financeira e de equipe. O Bisadita mostra que um bom negócio vai muito além do produto, e o que faz a diferença é a gestão nos bastidores. Antes de falarmos de gestão, conta pra gente como que surgiu o Bisadita. Bom, Bisadita é um sonho, né? De criança, da nossa família. A Bisadita é minha avó, ela ainda é viva, tem 94 anos. E a gente já mexia com algumas coisas de eventos pequenos, né? Em casa, casa de amigo, um aniversário aqui, outro lá. Aí surgiu a oportunidade do ponto, do espaço. Nós já tínhamos uma ideia inicial, já tinha um nome, a gente gostaria muito de homenagear a nossa avó, né? Eu, meu irmão, minha família ainda em vida, né? Então eu, minha esposa, toda a nossa família, vamos apostar nessa ideia, né? Guarani é uma cidade muito acolhedora. E aí o café surgiu, né? Primeiramente para homenagear a minha avó, né? A Bisadita porque é a avó do meu filho, né? Ela é minha avó, a Bisadita do Miguel. Entendi. E trazer, né, um pouco da culinária, né, afetiva, de casa de vó, né? Então a ideia surge a partir de uma homenagem para minha avó. Entendi. E qual o maior desafio de estruturar a abertura de um negócio? O desafio inicial era porque a gente não tinha know-how nenhum, né? A gente sabia bolinho de chuva e um café com leite, né? Entendi. De casa. E a maior dificuldade foi essa, de criar o próprio know-how. A gente tinha a possibilidade de contar com algumas consultorias ou procurar uma franquia pronta, mas a gente optou por aprender tudo, né? Então o maior desafio, né, inicialmente a gente não tinha know-how, né, não sabia nada, mas ao passar do tempo a gente foi pesquisando, foi conhecendo, foi buscando, né? Buscamos experiência em outros cafés e a gente conseguiu, né? Mas o maior desafio foi essa, né? Entendi. Não ter a experiência inicial de um outro negócio, né? Tendo a cidade de Guararema sendo um polo turístico, isso ajudou na construção do negócio? Ajuda muito. A gente tem dois tipos de clientes, né? Os clientes locais durante a semana, que são os moradores daqui, que graças a Deus têm nos prestigiado, né, com frequência durante a semana. E nos finais de semana, feriados, carnaval, Natal, a gente recebe muitos turistas, né, da região, São José, Jacareí, Mogi, São Paulo, né, da região toda. E ajuda muito, né? Contar com esse pessoal do turismo, principalmente aos finais de semana e feriados, é muito bom pra gente. Que legal. Passando agora para os bastidores do negócio, como que você estruturou a parte administrativa e fez o treinamento de equipe? Bom, a gente está dividido da seguinte maneira. A minha esposa me ajuda com a parte de RH, com a parte da equipe, direcionar, treiná-los, né? A parte financeira eu acabo, né, de compras, de fornecedores, acaba ficando comigo. E o meu irmão acaba ajudando um pouco na parte de marketing, rede social. Legal. Então, assim, é bem dividido, né? Entendi. E a parte administrativa é uma parte complexa, porque você tem cartão de ponto, tem funcionário. Funcionário é sempre um grande desafio, né? De manter tudo certinho, pagamento em dia, né? As questões burocráticas do dia a dia deles, né? Então a Juliana fica com essa parte, né? Entendi. O Diego fica com a parte de rede social. E eu fico com a parte de fornecedor, comprar, avaliar preço. Então tá bem dividido, né? Legal, tá bem dividido. bem estruturado. Bem estruturado. A realidade dos custos de um bistrô pode te surpreender. Empreender na gastronomia exige estratégia. Quer saber mais? Assiste até o final. Uma das maiores dores de qualquer negócio é a gestão financeira. Como que você organiza? Margem de lucro, investimento, administração? Conta um pouquinho pra gente. Realmente é uma parte, não é que é confusa, ela é a mais importante, na verdade, né? A gente tenta, né, seguir um software nosso para poder, né, monitorando todo mês. Os custos a gente tenta buscar, né, naquilo que a gente vai comprar, sempre buscar com fornecedores um preço legal, né, não perdendo a qualidade. A precificação, a gente produz tudo, né? Então a gente optou por produzir todos os nossos salgados, os doces, os bolos. Uma porque a gente mantém uma qualidade que é nossa, né, exclusiva nossa. E aí o preço também a gente consegue reduzir porque a gente não acaba tendo nenhum atravessador, né? Entendi. Por exemplo, se a gente tem um salgado que a gente vai comprar, né, pronto, então ali já teve uma pessoa que produziu, já teve uma cadeia produtiva, já tem encargos da operação. Quando a gente produz o nosso próprio salgado, por exemplo, a gente consegue ter uma margem maior, né, e consegue também, né, manter a qualidade e no preço final ter um preço justo para o nosso cliente, né.
café como o Bizadita depende muito de uma equipe bem alinhada. Conta pra gente como que é feita essa estruturação. Bom, é um grande desafio, primeiramente, né? Porque a gente tem várias equipes dentro de uma equipe só. Como a gente produz tudo, então a gente tem uma equipe reduzida, mas é uma equipe bem cuidadosa com a cozinha, né? Então, essa equipe, diariamente a gente conversa como é que estão os pratos, os sabores, se está tudo sendo pesado certinho, né? Que é o coração, né? do café, essa cozinha. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra ponta que acontece lá fora, que é o atendimento, né? Os atendentes, as pessoas que levam o pedido, que tiram o pedido. E se uma coisa está destoando da outra, não adianta nada a gente ter, por exemplo, o melhor prato se lá fora não é o melhor atendimento. E também não adianta nada se a gente tiver lá fora o melhor atendimento se aqui dentro não tiver o melhor prato. É um né? conjunto. Então é um conjunto. Então a gente mensalmente tenta se reunir, todos os dias, todas as semanas tem feedback com eles. Legal. De como que tá, como é que não tá. E o próprio retorno dos clientes, né? Falar, o café não tá tão bom, tá forte, ou a carne tá um pouquinho salgada. E o contrário também, né? Os elogios a gente repassa todos a eles. Quando tem no Google, quando tem alguma coisa no Instagram, pelo menos, ou pelo WhatsApp mesmo, fala, o pessoal tá elogiando, né? A quiche, que a gente tem muitos elogios da quiche de brócolis, dos bolos, das bebidas. Então a gente repassa isso porque também acaba motivando, né? Entendi. Mas é um grande desafio, né? A parte de lidar com a equipe, porque são pessoas diferentes, com culturas diferentes, de idades diferentes. E fazer com que essa engrenagem esteja rodando, né, em perfeita sintonia é um dos grandes desafios também. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se a gestão de equipe é o maior desafio do empresário nos dias de hoje. É o maior desafio porque, primeiro, que a gente não tem uma mão de obra disponível, né, a qualquer momento. Né? E mesmo que tenha, ela precisa ser treinada. Às vezes não tem o perfil, né, a cidade é pequena. Então, tem a questão do final de semana. Né? Então, acaba sendo o maior desafio de qualquer empresário, acho que de qualquer segmento hoje é a mão de obra, a gente vê isso, né, nos noticiários, né, essa dificuldade de conseguir a mão de obra. Mas com muito esforço, com muita luta e com a compreensão e também o trabalho deles, eu não posso reclamar da minha equipe, é uma equipe muito boa, né, pequena, mas é uma equipe muito boa, eu não posso reclamar. Mas a gente vai se conhecendo, vai treinando e vai se ajudando, né? Se você curtiu esse episódio, já deixa o like e comenta aqui qual outro negócio você quer ver no backstage dos negócios. Até a próxima! Agora vai ficar os dois patetas me olhando, né? Desculpa. Imagina, porque vai... Vocês vão pros cortes, tá? A equipe animada lá atrás.